Se você não tem, eu imagino que já tenha pensado em fazer um painel ripado na sua casa, correto? Meu nome é Odair Martins, trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde 18 anos e hoje eu vou falar com você sobre painel ripado. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. Então, vamos falar de painel ripado? O painel ripado, eu imagino que ele tenha entrado aí em evidência, assim, eu acho que em 2018, por aí assim, porque eu lembro que foi quando começou a chegar projeto para mim aí, para os arquitetos, os quais eu trabalho, especificando esse famoso painel ripado que realmente nos anos seguintes só cada vez mais foi tendo sucesso aí e cada vez mais pessoas fazendo painel ripado. E olha que assim, é painel ripado para tudo quanto é lado, viu gente? Painel ripado para sala, principalmente, né? Assim, para móvel, para painel de TV, painel ripado para escritório, painel ripado para escritório, acho que já citei escritório, né? Sala, escritório, quarto, né? Painel de cabeceira com ripado, e enfim, até porque assim, o painel ripado você pode fazer em qualquer lugar. Claro que existem alguns lugares que não são aconselháveis por causa de acumular sujeira, né? Cozinha, por exemplo, eu como profissional de marcenaria, é um lugar que eu não aconselho muito a fazer o painel ripado. E se fizer, fazer as réguas baixinhas, né? Com um espaçamento que dê para você limpar com facilidade entre uma e outra. Mas fora isso, gente, o painel ripado realmente, e eu particularmente acho muito bonito, mas é uma boa pedida realmente para qualquer ambiente. Tem alguns arquitetos que gostam de especificar as réguas com maior profundidade, né, mais estreitinha, outros gostam mais largas. Existe mais ou menos aí um padrãozinho que quase todos usam, que é tipo uns 3 centímetros de largura por 1,5 ou 2 de profundidade, mas assim, isso realmente vai muito do gosto aí, né, de cada arquiteto. Então assim, cada painel ripado que normalmente eu recebo tem sempre uma diferençazinha, mas existe esses padrões aí que são mais comuns. E eu até falo padrão porque hoje já existe painéis ripados prontos, né? Foi tão grande assim essa procura do painel ripado, e para facilitar, né, a vida aí até dos profissionais de marcenaria, alguns fabricantes passaram a fazer já o painel ripado, já vinha as réguas prontas, isso facilitando aí a mão de obra e a instalação também ficando fácil, né? Ficando aí de uma forma bem prática. Antes de ter esses painéis que já vem pronto, né? Essas réguas já vem pronto, a gente que fazia, né? Então assim, existe aí várias maneiras de fazer o painel ripado e de instalação, depende muito do material que foi especificado. Se for em madeira maciça, por exemplo, o normal é a gente fazer uma régua e você faz um rebaixo ali entre uma e outra. Eu vou estar mostrando aqui em algum lugar aqui, gente, vai aparecer para vocês aqui no vídeo, um desenhozinho, tá? Feito à mão, eu mesmo fiz, mostrando como que seria a régua de madeira para a junção entre uma e outra ali e você ter o bit. Lembrando que quando você faz um painel ripado que é de madeira maciça, você precisa estar dando algum tipo de produto aí para proteger essa madeira, né? Que pode ser verniz, cera, stain. Eu vou até fazer um vídeo depois explicando para vocês, gente, diferenças entre o verniz, o stain, cera, esses produtos que a gente aplica para a proteção de madeira maciça. Então, aquela história do espaçamento entre uma e outra é muito importante também no caso de quando você faz com madeira maciça, para você poder ter essa manutenção, porque senão fica o bit, né, o bit que eu chamo aqui é o espaçozinho entre uma e outra, se ele ficar muito pequenininho,
fica ruim até para você lixar e dar uma manutenção de verniz, ou que seja, enfim, um stain ou qualquer produto que você tem que aplicar para essa manutenção. E aí você faz essas réguas e aí na parte de trás, na parede, você coloca uma régua, se o ripado é na vertical, você aplica uma régua na horizontal, que é para onde você vai estar prendendo as réguas. E a gente prende pelo esse encaixe entre uma e outra, que é para não ficar aparecendo ali, que pode ser um parafusinho, um preguinho, e aí quando você junta a outra, não aparece nada. Mais ou menos, comparando aqui de uma forma, no geral aqui, é como se fosse o piso de madeira que a gente instalava muito antigamente, né? É mais ou menos esse sistema para não aparecer os preguinhos. Agora, por exemplo, se a gente faz ele de MDF, né, que é o que mais normalmente a gente faz, que é os painéis ripados de MDF, aí normalmente é uma maneira bem simples, né, bem fácil. Você aplica uma chapa atrás na parede e você vem colando as réguas. Agora, eu costumo fazer na marcenaria placas de mais ou menos 80 centímetros, dependendo da altura do pé direito para onde é o painel. Eu faço até um pouco mais larga, mas por que eu costumo fazer com 80 centímetros? Porque 80 centímetros cabe no elevador, né? E aí, porque dependendo da altura, para você entrar ali no elevador, você precisa entrar com aquele painel, com ele reto ali, para ele, enfim, subir, fica inclinado, porque senão, agora mesmo eu fiz um painel desse para uma cliente que mora no 15º andar. Aí já imaginou, subir 15 andares de escada com painel, além de ser ruim, ser cansativo, se não tiver muito bem protegido, você vai acabar estragando o painel todo na hora de subir, porque vai sair batendo com ele aí nos cantos da parede, né, nos degraus da escada, e vai acabar danificando o painel. Então, quando se faz de MDF, eu costumo fazer já as placas de mais ou menos uns 80 centímetros e uso as réguas e o espaçamento que for especificado pelo arquiteto no projeto. E quando eu chego lá, eu só vou encaixando as placas uma na outra, e sendo assim é muito rápido, a gente faz uma parede grande, né? E normalmente eu deixo uma régua solta na primeira placa. Por quê? Porque eu parafuso a placa atrás dela e depois eu colo a régua por cima e você não vê mais o parafuso. E para as placas seguintes é parafusado no final da placa, e quando vem a outra régua também cobre ali, enfim, assim escondendo aí qualquer parafuso que tenha aparente. Quando tem painéis, né, que eu já fiz vários assim, que ele dá uma passagem, tem uma porta muitas vezes é de correr, né, tem uma porta de correr, então a gente precisa deixar ali um espaço entre a parede e o painel para poder a porta correr por trás. Aí a gente já tem que fazer uma estrutura para você estar aplicando esse painel e você não ter nada entre ele e a parede, para você estar podendo aí correr com essa porta e ela funcionar. Agora, quando é uma porta de abrir normal, a gente pode estar usando ela com pivô. É uma das melhores formas. Por que o pivô? Porque fazendo com o pivô, a gente consegue fazer a porta de uma forma que fica realmente totalmente, praticamente, né? Totalmente não, porque você ainda vai perceber, mas fica praticamente imperceptível a junção da porta com o restante da parede, e dá a sensação de que realmente não tem nem porta naquela parede, e fica realmente muito bacana, tá? Mas assim, dessa mesma forma você pode estar fazendo com o MDP também. E só lembrando que a gente faz as réguas e aí tem que fitar essa régua. O que é fitar? É botar ali a fita na borda, né, de cada régua. Até por isso que o painel ripado, todo mundo, mas painel ripado é caro, né? É caro, um dos motivos é esse. Além de você gastar bastante material, principalmente de fita de borda, você também tem a mão de obra aí que realmente aumenta bastante, né? Então não tem como você fazer essas réguas sem estar fitando, né? Botando essa fita
de borda. Como eu falei, funciona do mesmo jeito para o MDP, tanto para o MDF. Agora, se for de compensado, também é o mesmo sistema, só que a única diferença é que a lâmina que você vai colar no topo da peça é uma lâmina de madeira, né? Uma lâmina natural de madeira. Agora, ele feito com o compensado, fica realmente a mesma estética, a mesma aparência ali de uma madeira maciça, até porque a lâmina que vem no compensado, você já comprando um compensado folheado, que já vem pronto de fábrica, é uma lâmina de madeira maciça. Então, olhando por cima, aparentemente, não se dá nem para perceber se é realmente madeira maciça ou se é um folheado, a não ser quem é profissional da área e que vai chegar lá pertinho realmente vai ver que não, isso aqui é um folheado, não é uma madeira maciça, né? Uma chapa com um laminado natural de madeira. E se você fizer ele com OSB, né? E aí vai muito realmente do seu gosto, porque o OSB tem uma estética diferente. Inclusive há muitos arquitetos que gostam, especificam bastante o OSB, até por a aparência dele, que o OSB é aquele que tem lá digamos que aí lascas de madeira, né? Eu posso falar assim, que elas são orientadas, né? E quando eu até brinco que são desorientadas, na verdade, porque são assim, né? É como se você pegasse várias lâminas, né, de madeira, pedacinhos de lâmina e cola ela meio que uma travando a outra assim. Mas tem uma estética muito bacana e aí nesse caso no topo não precisa fitar, né? Ele funcionaria aí como uma madeira maciça. Você vai serrar as réguas, você vai ter uma outra placa atrás de USB e vai fazer o seu painel e vai ficar muito bacana. Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo e falando sobre os painéis ripados, já deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal, ok? Mas assim, com essa moda toda do painel ripado, hoje a gente tem no mercado painel ripado de vários outros materiais, não apenas de madeira, assim como esses que eu já citei aqui, né? A gente tem hoje painel de alumínio, painel de PVC, de poliestileno, tem aquela madeira plástica, assim, tem uma infinidade, gente, muito grande, tá? E para as pessoas que acham que o painel ripado não é bacana por questão de sujeira, que para fazer essa higiene aí não é bacana, a manutenção, hoje também se usa muito adesivo, né, de ripado, né, que assim realmente dá uma estética muito boa e de longe você olha, dá a sensação que aquilo está em 3D, realmente aquelas réguas ficam muito bacana. Isso é uma boa pedida para lugares onde você não pode ter aí esse acúmulo de sujeira entre as réguas. E há também quem faça, gente, com tinta, né? Você aplica lá uma fita crepe, a fita que normalmente pintor usa, e você faz lá as réguas, depois você pinta e fica um painel ripado muito bacana. Então assim, painel ripado você pode fazer realmente assim de uma infinidade de formas, são muitas maneiras, entendeu? Agora, se você vai usar para uma área externa, né, se é um painel, porque hoje as pessoas fazem painel ripado também em fachada. Então assim, se você vai usar um painel ripado em fachada, aí já é o caso de você usar o alumínio, né? O alumínio hoje ele vem com réguas de 6 metros até, de 2 metros até 6 metros. Então assim, olha que bacana, você consegue ter uma ripa inteira de 6 metros, né? Claro que dependendo para onde que você tem que ter cuidado aí até com o transporte, né? Porque transportar réguas com 6 metros não é tão fácil assim. Agora, se é para uma fachada que tá ali no exterior, você não tem que subir nenhuma escada com esse material, não tem que entrar em lugar nenhum com ele, que seja de repente difícil o acesso, é muito bacana fazer com o alumínio. E também tem o PVC, né, que você pode estar usando também em área externa, né? E o PVC, o fabricante dá 10 anos de garantia. Então assim, é muito bacana. E essa garantia não é por causa da chuva, né? Porque por questão de chuva molhar, a garantia meio que seria aí muito maior. É por causa do sol.
o problema maior é esse, mas mesmo assim o sol, né, ele danifica muito rápido ali a cor, né? Então assim, mas o fabricante ele normalmente dá 10 anos de garantia, mesmo esse material estando aí exposto ao sol. Como eu falei antes, enquanto a chuva não teria problema nenhum. Mas enfim, além do PVC, além do alumínio, o painel ripado também pode ser feito com drywall, né, com gesso, né, já existe as réguas de gesso já feito lá, os bitzinhos. Existe revestimento cerâmico já feito também, os bits. Então assim, gente, o painel ripado realmente ele virou a sensação. E aí, como acontece em qualquer coisa que faz sucesso no mercado, todo mundo entra na onda e vai produzindo aí o seu painel, enfim, o seu painel ripado. Então hoje a gente tem painel ripado de muitos materiais aí diferentes. O painel ripado que já é pronto, né, que eu citei, que ele é em MDF, ele já vem todas as reguinhas revestidas, né, toda prontinha. Ele tem uma régua, aí uma outra reguinha que você encaixa no meio entre uma e outra, e você vai encaixando as reguinhas. Enquanto alguns vêm com 15, 20 centímetros e já vem ali as reguinhas, esse não, esse vem régua por régua, soltinho, né? Inclusive eu acabei de fazer um trabalho agora, que eu vou colocar a foto aqui para vocês também, vai aparecer aqui, de um painel ripado desse, exatamente esse que já se compra ele pronto, né? São reguinhas de 3 centímetros e tem mais uma outra reguinha, fica ali um espaçamento de mais ou menos 2 centímetros entre uma e outra. E é muito bacana porque nesse tipo de painel, para você encaixar o perfil de LED, que é uma coisa que se usa muito hoje, fica perfeito, porque o espaçamento que tem da ripa, né, da reguinha entre uma e outra, é o mesmo espaçamento do perfil do LED. Então não precisa você mudar ali a distância do bit, né? Então fica ali perfeito. E uma outra coisa boa nesse painel que você já compra ele pronto assim, é a praticidade da instalação. Você mesmo em casa, se você comprar para fazer na sua casa, você tiver um pouquinho de habilidade aí com ferramentas e um pouquinho de habilidade aí no manuseio aí dessas peças, você mesmo pode estar instalando. E qual é a forma de você instalar? A primeira coisa a primeira régua, você tem que ter muito cuidado na hora de aplicar ela e ela ficar no prumo direitinho. Então você vai pegar, se você tiver um nível, né, um prumo, você vai colocar essa primeira régua retinha, porque a partir dela que vai mandar ali vai ter todas as outras. As outras você só vai vir encaixando. E como que você prende essa régua na parede? Você pode estar usando aquela fita verde, dupla face, e você coloca, normalmente a gente usa no sentido vertical, né? Se você está usando as réguas no sentido, o seu painel ripado, né, no sentido vertical, você vai colocar a fita dupla face no sentido horizontal de mais ou menos 50 centímetros entre uma e outra. E para dar uma garantia maior de que isso não vai soltar, o que eu costumo fazer? Eu aplico ou silicone ou qualquer uma dessas colas do tipo monta e fixa, né, atrás, porque quando ela secar, a fita serve ali como a cola que vai segurar, né, mas o silicone ou uma outra cola desse tipo que eu estou falando vai servir realmente para fixar. Depois que ela secar ali, vai fixar e não vai soltar mais de forma alguma. Mas inclusive, gente, para o teto, tá? Porque normalmente a gente faz muito, inclusive a foto que eu falei aqui que coloquei, eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, é um painel ripado que é na parede e ele segue
o teto. Então assim, o mesmo processo você pode estar usando para fazer o teto. Agora, a outra forma que você também pode fazer é com a cola de contato, né? O que a gente chama de cola fórmica ou cola de sapateiro, não sei como que você chama, como conhece, mas assim, a outra forma de a gente estar prendendo, principalmente no teto, é com esse tipo de cola, porque com a cola de contato, para você prender no teto, fica muito fácil, porque depois que você colou ela lá no lugar, não tem mais problema nenhum de ter que esperar a cola secar, e não vai ter problema de, se for a fita, dependendo não colou muito bem lá no teto, tá soltando, e aí vai te dar trabalho, que você vai colar uma régua, vai cair outra. Agora sim, importante também, fazendo na cola de contato, você não pode estar usando aí só com uma demão de cola, você precisa de colocar, dar no mínimo 2 demãos de cola, né? Tanto nas réguas quanto no teto, porque normalmente no teto vai ser no drywall, né? E se for na parede, se você for usar a cola de contato na parede, também 2 demãos de cola, porque tanto na parede como no drywall é uma superfície que ela absorve muito aí a cola. E aí, para você não ter esse problema de fixar e depois ficar caindo, é importante que você dê pelo menos 2 demãos de cola nesse contato. Mas essa é a forma de você estar instalando esse painel ripado, que você já compra ele pronto. Dentre esses painéis ripados que já vem pronto, tem o de bambu, né, que é bem interessante, de uma qualidade assim muito boa. E qual que seria a forma aí para instalar ele? Basicamente a mesma forma que eu expliquei aqui para instalar o outro ripado de MDF. Você pode estar usando o silicone. Tem gente que não gosta muito até de usar o silicone, mas às vezes nem sabe que o silicone segura tanto. Mas assim, gente, o silicone, para você prender madeira na parede, réguas, assim, é perfeito. E eu não estou falando de nenhum silicone aí especial não, tá? Silicone comum, tá? Esse incolor normal, esse silicone que você encontra em qualquer material de construção. Depois que ele secar, pode ter certeza, não vai mais soltar de forma alguma. Então, para o painel ripado de bambu, você pode estar usando o mesmo procedimento para a instalação, que aí a vantagem é que você não tem que ficar dando nenhum prego, nenhum parafuso por cima, enfim, nada disso, tá? É uma maneira bem simples, é prático e muito eficaz. O painel de alumínio, que eu até já citei ele antes aqui, ele normalmente vem com 15 ou 20 centímetros ali as réguas, né? E ali na junção tem um macho e fêmea, que é onde você encaixa uma na outra. E já a fixação quando o material é de alumínio, já não você usar silicone, né? Principalmente se numa fachada que você vai ter uma estrutura também de metalon. Aí nesse caso você usa parafuso, ou o próprio fabricante ele também tem uma pecinha que é uma espécie lá de uma cantoneirinha que você parafusa para juntar uma peça na outra. Mas também não é difícil a instalação. Esse painel de alumínio você também pode usar para a área interna, não tem problema nenhum. E, gente, a estética dele é muito bacana, tá? Porque quando a gente fala de alumínio, a gente até pensa, o negócio é de alumínio, fica ali muito artificial, né? Mas ele é revestido com um laminado também, e assim, é muito perfeito o amadeirado. Realmente, você olhando assim de longe, parece até mesmo madeira maciça, muito, muito bacana, realmente um acabamento muito bom. E lembrando aí que é alumínio, né? E assim, o alumínio é um material de uma qualidade muito boa, uma durabilidade muito boa, que não tem problema aí com maresia, né? Não tem problema aí de enferrujar. Então assim, se você quer fazer um painel ripado para uma fachada, para uma área externa,
fazer o painel ripado com esse painel de alumínio enfim, é uma boa pedida aí. Você vai ter um painel bacana, bonito e com uma durabilidade aí muito boa e também muito fácil a instalação. E como eu até falei antes aqui, ele vem com réguas de 2 metros, 3 metros, 4 até 6 metros. Então assim, isso é muito bacana, porque normalmente fachada pode ser que você tenha aí um painel em alguma situação que seja de uma altura grande e você tem essa vantagem, e é o único que você vai encontrar réguas com esse tamanho, tá? Nem o de PVC, nem o de MDF, nem qualquer um outro você tem esse tamanho. O único que você vai encontrar com as réguas até 6 metros é o de alumínio. O painel de PVC, ele vem muito parecido também até com o painel de alumínio. Uma das diferenças é que a régua dele, o comprimento é só 2,90 m. Agora sim, pensando em ser usado em áreas internas, né, dificilmente você vai achar aí um apartamento que tenha um pé direito com 2,90 m, né? Isso seria de repente em alguns apartamentos antigos aí, que normalmente tinha esse pé direito mais alto, porque os apartamentos de hoje é 2,60 m, 2,70 m aí no máximo, entendeu? A maioria deles até menos do que isso. Então você não teria problema nenhum em estar usando o painel ripado de PVC para uma situação dessa. O painel de PVC tem as suas vantagens também, por a manutenção ser muito fácil, né? É um material durável, você pode estar usando ele para áreas úmidas, né, que não tem problema nenhum. Então, dependendo de onde é o seu painel ripado, se é numa área úmida, numa parede de banheiro, numa parede de cozinha, algo do tipo, ou se você mora numa casa, casa normalmente já tem algumas que tem esse problema de umidade naturalmente, né, por ser baixa, por ser no solo. Então assim, nesses casos o painel de PVC funciona muito bem. Ele vem com as réguas normalmente também de 15 e 20, né, e as réguas ali normalmente é de 3 e eu acho que 5, né, e um espaçamento ali de mais ou menos 1,5, 2 centímetros entre uma e outra. E para instalação em parede, o painel de PVC pode ser instalado igualmente o outro que eu citei lá atrás, com a fita de PVC, de fita dupla face e silicone. Essa é a melhor maneira. E eu aconselho normalmente, quando você vai colar a peça, né, em vez de fazer um filetezinho com silicone, né, fininho, você faz umas bolotas ali, né, coloca umas bolinhas de silicone ali. Por que a bolinha, gente? Porque assim, dependendo da parede, se ela for irregular, você consegue bater ali a régua e ajustar e vai ficando perfeito, né? Porque dependendo da parede, se ela for muito torta, aí quando você vai fazer a instalação, se você coloca um filete muito pequenininho, primeiro você vai ter que forçar a peça para o silicone encostar e ela vai voltar, né? Porque a régua não vai fazer ali a curva. E para fazer, só se você colocar alguma coisa prensando ali, segurando por muito tempo até o silicone secar. E aí realmente não é viável o serviço que você poderia levar horas ali para fazer, você vai acabar levando dias, entendeu? Então, um dos segredos é esse, na hora de você colocar o silicone para colar a régua, em vez de você fazer ali filetezinho, você colocar bolas de silicone. E muito importante também a questão do filete, porque tem gente que coloca o filete de silicone de cima e embaixo, e isso fica ruim até para secar depois, né? Porque não circula nenhum ar entre ali uma régua e outra e fica ruim. Então, sempre colocar, se for fazer filete, né, colocar ali uns frisos ali, digamos, né, uns filetes ali na horizontal, para não estar tendo esse problema aí com a
com a ventilação para poder secar, beleza? Hoje eu me deparo com algumas situações muito assim que o cliente pergunta para mim: Aldair, o painel ripado ainda está em moda? Eu quero fazer um painel ripado, né? E aí, gente, é onde na hora eu penso e eu sempre falo da importância de se contratar um arquiteto, porque assim, o cliente fala para mim: eu quero um painel ripado. Tá, mas e esse painel ripado? A régua tem quanto de largura? Tem quanto de espessura? Qual é o espaçamento entre uma régua e outra? Onde que vai ser esse painel ripado? É numa sala? É para um escritório? É para uma cabeceira de cama? Qual o material que é o ideal usar? É numa área úmida? Não é numa área úmida? Claro que esse tipo de situação eu até consigo explicar, mas algumas coisas eu não tenho know-how técnico para isso. Então, assim, por isso eu sempre friso a importância de se contratar um arquiteto. E alguns eu acho que acham, né, porque muitos acham que não tem a necessidade, né, que é desnecessário contratar o arquiteto, porque é um painel ripado, né? Então, assim, viu uma foto ou viu em algum lugar, mas assim, para cada ambiente tem um painel ripado ali correto, né, digamos assim, que vai ficar em harmonia, em sintonia com aquele ambiente. Então, gente, se você pode contratar um arquiteto, contrata um arquiteto, entendeu? Que eu acho que não é tão caro assim igual você pensa, principalmente pelo resultado final. E respondendo a pergunta do início, se o painel ripado continua na moda, pelo que eu vejo, né, até pelos grandes eventos aí, as revistas do tipo Casa Cor, o painel ripado ele continua em moda sim, ele continua em evidência agora em 2023, só que pelo que eu entendi, com algumas mudanças, antes, né, sempre muito utilizado o MDF amadeirado, sempre a madeira, né, para fazer o ripado. Hoje também está se usando muita pintura, então aí painel ripado com tons aí de azuis, pastéis, enfim, verdes, né? Aí assim a cor vai muito realmente de acordo aí com o gosto do arquiteto e do cliente, mas o painel ripado, no meu entender, ele continua assim na moda e eu acho que ainda vai continuar por um bom tempo. Eu na marcenaria continuo fazendo. Semana passada acabei de fazer inclusive um painel ripado, né, para uma sala. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, compartilha com seu amigo arquiteto, com seu amigo marceneiro e com seu amigo cliente aí que está pensando em fazer um painel ripado ou que seja qualquer outra peça aí de marcenaria. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.